Então, Capso, estão dizendo que isso, que a venda de joias gerava dinheiro repassado para Bolsonaro. Cara, nenhuma joia foi vendida, tudo foi devolvido para o governo brasileiro, nada foi vendido no final das contas. Havia uma confusão sobre o que era patrimônio pessoal do Bolsonaro e o que deveria ficar com o governo brasileiro? Havia uma confusão aí. O Bolsonaro chegou a levar algumas joias com ele, sim, achando que seria para ele. No momento que o TCU falou, não, peraí, essas joias têm que ser do acervo brasileiro, Bolsonaro imediatamente devolveu todas as joias em março ainda. 4 meses atrás, ele devolveu todas as joias. Então, houve uma confusão sobre a propriedade dessas joias? Houve uma confusão que não é nova. Aqui no Brasil já tem muita dúvida sobre isso, sobre o que é acervo do Palácio do Planalto, o que é do próprio presidente. O próprio Lula, na época dele, levou um monte de coisa embora, nunca devolveu um monte de coisa que ele levou embora, mas o que o Bolsonaro fez foi, é do governo? Tá bom, tá aqui, devolveu tudo. Então, tudo que eles estão falando aqui, olha só como é que fica a notícia da PF. A venda de joias gerava dinheiro vivo repassado para Bolsonaro. Nada foi vendido, nenhuma joia foi vendida. Então, como que gerava dinheiro vivo repassado para Bolsonaro? O problema deles é que não tem nada ligando a Bolsonaro isso. O que tem, parece que foi o Mauro Cid que chegou a anunciar a joia em um site de leilão, mas não vendeu. Então, como é que gerava dinheiro vivo que ia ser repassado para Bolsonaro? Não tem lógica isso, né? Outra coisa impressionante nesse caso aqui é por que isso foi parar no processo dos atos da organização, atuação de atos antidemocráticos, organização criminosa dos atos antidemocráticos. Porque, lembra, esse caso das joias que Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita e coisa e tal, isso já está acontecendo há algum tempo. Isso já tem um processo na primeira instância que seria o lugar onde deveria ser julgado isso. Porque para pensar, o Mauro Cid não tem foro privilegiado, o pai dele não tem foro privilegiado, o Bolsonaro não tem foro privilegiado, ninguém tem foro privilegiado, ninguém deveria estar no STF nesse momento. No entanto, estão fazendo isso tudo no STF por quê? Porque qualquer juiz veria que todas essas evidências aqui é tudo circunstancial. Nenhuma joia foi vendida no final das contas, nada aconteceu no final das contas. Tudo isso foi levantado justamente, não, porque tentou vender e coisa e tal. E tentou vender, achou que era propriedade dele, achou que era o presidente que ficava com isso. Falou depois que não era. Não era, beleza, devolveu no momento, não teve discussão nenhuma. Aliás, antes do TCU determinar a volta das joias, no momento que se levantou a questionamento, Bolsonaro imediatamente determinou que tudo voltasse para o TCU, voltasse para o governo e acabasse com o assunto para não ter qualquer questionamento, né? Aí a primeira questão, o que isso tem a ver com a organização criminosa, não sei o que lá, atos antidemocráticos? Pois é, quiseram jogar isso para o STF, por quê? Porque lá no STF eles têm cobertura. Lá no STF tem o Xandão que vai assinar a ordem que precisa para fazer essas coisas todas contra o Bolsonaro. Já tinha um inquérito inteiro para apurar essa questão das joias sauditas e coisa e tal, que não ia chegar a lugar nenhum, porque não tem nada de errado, Bolsonaro devolveu tudo. No entanto, criaram esse troço todo aqui, essa movimentação toda em cima disso daí, que, de novo, repito, nada foi vendido no final das contas, né? Aqui, ó, o pai de Mauro Cid fez envio suspeito de valores para os Estados Unidos a ponto COF. Não, porque ele mandou dinheiro para os Estados Unidos. E daí? O cara tem dinheiro, ele mandou para os Estados Unidos, né? Aí tem uma conversa do Mauro Cid dizendo que a gente pode entregar 25 mil dólares para o Bolsonaro, não sei o que lá. E não diz o que é, não fala sobre nada, não tem nenhuma indicação de nada aí. Qual que é a situação aqui, qual que é o crime nisso daqui? Não tem nada indicado, né? E aqui, ó, os achados da PF contra a organização criminosa do Bolsonaro. Aí estão querendo botar a organização criminosa por quê? Eles querem igualar Bolsonaro a Lula. Eles tentam, já que eles não podem melhorar a imagem do Lula, ninguém compra a imagem de Lula honesto, eles querem jogar Bolsonaro pro nível do Lula, querem usar a mesma acusação contra Bolsonaro que eles usaram contra Lula, né? É o que eu falo para vocês, quem tá por trás dessa coisa toda aqui, primeiro é o governo do Lula, lógico, evidentemente que o Lula quer isso, e segundo também é o pessoal da isentosfera, que continua chateadinho, porque eles achavam que tirando o Bolsonaro do poder, não, agora a isentosfera vai ter poder de novo, PSDB, as pessoas vão voltar a gostar do PSDB, do pessoal da isentosfera paulista e coisa e tal, e não vão voltar a gostar da isentosfera paulista, não adianta isso, né? Eu vou falar sobre esses motivos mais pro final, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Parece que o pai do Cid também estava mandando dinheiro e coisa e tal, estão botando o pai do Cid nessa história. Isso daqui é clássico.
de ameaça para o cara delatar Bolsonaro. Viraram para o Mauro Cid e falaram, olha só, botamos seu pai, vamos botar o seu pai nesse negócio se você não delatar Bolsonaro. O Mauro Cid não delatou, porque não tinha o que delatar, e no final das contas botaram o pai do Mauro Cid nessa história para tentar ver se agora resolve alguma coisa, né? E devem estar ameaçando o cara, ó, fala que era para Bolsonaro, fala que era venda para Bolsonaro. Isso é caso clássico de ameaça à testemunha, coação à testemunha, né? Vão destruir a vida das pessoas para tentar atingir Bolsonaro. Infelizmente vão fazer isso. O que aconteceu está mais do que claro. Houve sim confusão entre o que era presidente o que era presente, que era da presidência da República, e o que era presente pessoal de Bolsonaro. Essa confusão aparentemente houve de fato. Mas uma vez esclarecido o problema, tudo foi devolvido imediatamente, não teve nenhum questionamento, não teve nada. Antes até da ordem do TCU de devolver as joias todas, o Bolsonaro devolveu tudo. Tudo. Então, tudo que eles estão falando aqui de venda e possibilidade de dinheiro, nada aconteceu. O que eles estão levantando aqui é justamente a tentativa que teria dessa coisa. Mas, caramba, é um nada de nada isso aqui, impressionante realmente. Olha só o áudio que eles falam aqui do Mauro Cid com o pai, coisa e tal. Tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo que era melhor fazer com esse dinheiro aí e levar em dinheiro aí. Meu pai estava querendo, inclusive, falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também poderia depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Ou seja, não tá falando nada demais. Ia entregar o dinheiro, ou ia dar o dinheiro para ajudar o Bolsonaro, é uma possibilidade, como eu falei, a família do Cid tem dinheiro, podia estar querendo ajudar o Bolsonaro, ou consideraram botar em conta também, é melhor não botar em conta para não dar confusão, não ficar botando o nome das pessoas. Hoje em dia, com essa perseguição que estão tendo ao pessoal, dá para ver perfeitamente o pensamento deles nisso daí, né? Aqui, ó, em Cid, o mensagem do Cid vai vender o material de ouro que a gente tem. Beleza, vendeu? Não vendeu nada, não aconteceu nada. Ah, ele pode ter pensado em vender? Pode ter pensado em vender, pode ter havido a confusão entre o que era presente de Bolsonaro e o que era presente da presidência da República. Uma vez levantada a questão, não, isso aí é da presidência da República, não é do Bolsonaro, tudo devolvido imediatamente em seguida, né? Só para vocês terem uma ideia, Lula não devolveu até hoje os presentes que ele levou lá em 2008, quando foi embora do Palácio do Planalto, né? Bom, aí vem aqui, ó, o Bolsonaro usou o governo para vender joias e receber dinheiro vivo, aponta a Polícia Federal. Por que eles estão falando isso daqui? Porque eles estão querendo dizer, eles têm que jogar o Bolsonaro nessa caixa aqui de atuação de grupos criminosos e coisa e tal, para dizer que o inquérito é no STF. Porque no STF eles controlam Alexandre de Moraes, né? Senão não tinha como fazer isso. Realmente um absurdo isso daqui. Como assim usou o governo para vender joias e dinheiro? Não tem lógica isso daqui, nessa acusação. Ele não vendeu nada. Não teve nenhuma joia vendida. As joias foram retornadas todas para o acervo da presidência, né? Aqui, ó, kit de joias foi botado à venda. Foi botado à venda. Como eu falei, havia confusão entre o que era presente pessoal do Bolsonaro e presente da presidência da República. No momento que foi esclarecida a coisa, no momento que foi questionada a coisa, Bolsonaro devolveu tudo imediatamente. Então nada foi vendido. Foi colocado à venda? Foi colocado à venda. Aqui, aí tem aqui a íntegra do relatório, é mais ou menos essa íntegra aqui também, a gente já viu um monte de coisa aqui. Aqui, ó, PF vê indícios de peculato e enriquecimento ilícito de Bolsonaro. O que eles vão querer dizer aqui? Que a Arábia Saudita estaria subornando Bolsonaro para alguma coisa positiva que eles queriam, né? O problema é que o pessoal erra, que eles acham que brasileiro vai fazer a ligação, porque quem comprou a refinaria Randolfo Alves foi os Emirados Árabes Unidos. Não é a mesma coisa que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma coisa, Emirados Árabes Unidos é outra. Eles têm até umas brigas lá entre eles lá. Enfim, mas então, estou querendo dizer que Bolsonaro recebeu propina para tomar alguma decisão. Não consta que Bolsonaro tenha tomado nenhuma decisão em direção aos árabes, à Arábia Saudita, ao povo de lá, né? Ao contrário, até arrumou muita confusão com a questão de Israel e coisa e tal. Enfim, aqui, ó, agora a Polícia Federal diz que vai investigar por que a comitiva de Bolsonaro recebeu tantos presentes do Oriente Médio. Detalhe, o pessoal do Oriente Médio dá muitos presentes mesmo. Deram pro Haddad aqui um camelo de ouro, não sei lá de ouro, e deram pro Alckmin também, e coisa e tal. Eles espertamente devolveram, porque sabem que eles já deviam estar sabendo que ia rolar essa confusão toda, já devolveram previamente os presentes para não ter problema. O pessoal árabe dá muito presente, mas eles têm muito dinheiro, o governo lá é muito rico, né? Enfim, é isso que está acontecendo. Não tem nada aqui.
as joias, nenhuma joia foi vendida. Olha só a coisa, olha o que diz o Flávio Dino. Compra e venda de joias é caminho clássico da corrupção e coisa e tal. É mesmo, Dino, não era assim que o Lula fazia? É porque o Lula roubou um bocado de dinheiro e tem evidências disso. Tem o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, tem aquela coisa toda de evidência lá, tudo provado. Foram 3 instâncias da justiça considerando o Lula culpado. 12 juízes no total julgaram o Lula culpado de corrupção por aquele negócio lá, né? E não consta que tivesse joia nessa história, não. O que aconteceu aqui ficou muito claro. O pessoal quer prender Bolsonaro de qualquer forma. Esse é o interesse desse pessoal. Agora vamos então analisar isso. Uma vez que a gente já viu que não tem nada aqui, nenhuma joia foi vendida no final das contas, tudo foi devolvido para o governo, houve alguma confusão do que era presente do Bolsonaro e o que era presente da presidência da República? Claramente houve. Né? Em algum momento eles achavam que era do Bolsonaro e que ele poderia vender e coisa e tal, mas percebeu-se que não era. No momento que se percebeu que não era, tudo foi devolvido imediatamente, sem nenhum questionamento. Estão querendo fazer um escarcéu disso daqui, por quê? E aí entra aquele negócio que eu falo para vocês, né? Eles acharam que tirar o Bolsonaro da presidência ia acabar com o bolsonarismo no Brasil, ia acabar com a direita brasileira, porque, né, era Bolsonaro que causa o bolsonarismo no Brasil, né? E tiraram o Bolsonaro. Tem gente que diz que de maneiras escusas, eu não sei, eu não vi nenhuma evidência de fraude na urna eletrônica, mas eu achei que algumas decisões do STF foram meio direcionadas mesmo para o Lula, né? Por exemplo, soltar o Lula, que é um absurdo, esse tipo de coisa. Mas enfim, tiraram o Bolsonaro. Adiantou alguma coisa? Não. O Bolsonaro continuou tão popular quanto antes, o povo continuou indo nos encontros de Bolsonaro, gostando do Bolsonaro do mesmo jeito. Aí eles falaram, não, beleza, a gente tem que tornar o Bolsonaro inelegível, porque o Bolsonaro tem tanto apoio assim. Por quê? Porque ele ainda está elegível, ainda pode se candidatar a alguma coisa, ainda pode ajudar partido e coisa e tal. Beleza, arrumaram um pretexto que não tem lógica nenhuma, negócio da reunião dos embaixadores lá para tornar o cara inelegível. Agora vai. Agora ninguém mais vai apoiar Bolsonaro. O PL não vai mais apoiar Bolsonaro, o Centrão vai abandonar Bolsonaro, porque não tem problema, Bolsonaro inelegível não vai ajudar ninguém. O pessoal percebeu que não, Bolsonaro continuou com o mesmo apoio de antes. O pessoal tá vendo que, caramba, não pode, que coisa absurda isso, como é que pode? Aí chegaram à conclusão de que precisam prender o Bolsonaro para ele perder o apoio, né? Temos que acusar o Bolsonaro de corrupção, mesmo que nenhuma joia tenha sido vendida, nada tenha saído do patrimônio do governo, tudo, no momento que houve o questionamento sobre quem eram os presentes, imediatamente o Bolsonaro devolveu todos os presentes para a presidência da República, e o total desses presentes, deixa eu lembrar a vocês, é menos de R$1 milhão, menos de R$1 milhão, mesmo avaliando no topo todos eles, dá menos do que isso, e daí compara isso com o que o Lula perdeu, só o sítio de Atibaia, só o triplex do Guarujá, né? Enfim. No final das contas, querem prender o cara de qualquer jeito, não, prendendo o cara por corrupção, aí o bolsonarismo vai acabar, aí a direita acaba, aí o PL vai apoiar o Lula, o PP vai apoiar o Lula, o Republicanos vai apoiar o Lula, o Republicanos tá meio que quase lá já, mas aí a oposição no Congresso acaba. Entenderam qual é o problema? O problema deles é esse. O problema desse é que o Lula tá vendo que a direita ainda tá muito forte, então tem que bater mais no Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer? Eles vão prender o Bolsonaro. Eu acho que, não tenha dúvida, eles vão prender o Bolsonaro. Com o que estão falando aqui, eles vão. O caminho deles é esse. Haver motivo, haver razão para isso, não há razão nenhuma. Mas haver razão é o menor dos problemas. Tornaram ele inelegível também sem razão nenhuma ali, né? Enfim, o ponto aqui é esse. Vão tornar Bolsonaro inelegível e adivinha? Não vai cair o apoio a Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão vendo a coisa errada. Eles encaram como se o Bolsonaro causasse a direita no Brasil. E não, o Bolsonaro é um importante agregador da direita, é verdade, mas o Bolsonaro não é a causa da direita. A direita, ela surgiu pela informação descentralizada e distribuída. Então, eles não vão conseguir atingir a direita dessa forma, né? Enfim, é triste o que está acontecendo, mas é esperado.